Boa noite a todos. Só para eu me situar, tem alguém aqui que não é espírita? Não fica traumatizada, você vai sair bem daqui, pode ficar tranquila que eu não vou pegar muito pesado, tá? É porque a gente às vezes esquece e fala de um modo um pouquinho mais incisivo, mas você está de fora por enquanto. Depois você gostar da ideia, você pensa no que você vai fazer. Eu estava lembrando aqui, e o bom desses momentos da mensagem, da prece, é que ajuda a gente a se preparar, né? E a gente vai fazer bobeira, porque a gente fica sensível com algumas coisas. E até porque eu estava lembrando que a última vez que eu vim numa terça-feira foi a primeira terça depois que a sua mãe deu tchau pra gente. E assim, não no coração, essas coisas, porque a figura do Eurípides Barçanufo sempre nos acompanhou enquanto modelo de educador. E, ao mesmo tempo, o seu Elias e a dona Glorita nos acolheram quando a gente chegou aqui em Juiz de Fora de uma forma muito carinhosa, e isso nos toca muito. Por isso é com muita alegria que a gente está aqui hoje, retornando um pouquinho para casa. E nós vamos hoje aproveitar o ambiente, porque pelo menos quando a gente vem com o coral aqui, mais nos domingos de manhã, né, o comentário que é muito comum é que a casa de Eurípides tem um ambiente muito acolhedor, a gente se sente meio protegido. E junta ainda aquela sensação daquela claridade da manhã que acolhe mais ainda, então dá uma sensação de proteção. E nós vamos tentar fazer dessa sala aqui a nossa sala de conversa. Mas nós vamos convidar 2 espíritos de escola para conversarem com a gente hoje. Porque a maior parte do tempo nós vamos dialogar com Joana de Ângeles e com Humberto de Campos. E nós fizemos essa escolha porque temos já há algum tempo falado muito sobre relações familiares, não somente relações pai e filho, mãe e filho, não é simplesmente essa questão, mas é da família como um todo, e na busca do que significa esse conjunto de espíritos, esse conjunto de interesses, que tantas vezes traz tanto tumulto. E nós conhecemos muitas famílias por aí afora que parecem que é mais assim um ninhozinho difícil de se desenrolar. Mas o que a espiritualidade traz para a gente é que é um ambiente construído de forma propícia e equilibrada para que a nossa evolução ocorra de forma mais leve, por incrível que pareça. E nós vamos pegar o fio da nossa meada, começar o nosso bate-papo, com um texto que a Joana de Ângeles colocou no livro Liberta-te do Mal. Nesse livro, ela fechou uma série de mensagens, a maior parte delas são curtas, não são mensagens muito longas, e é quase que aquela conversa de pé de ouvido. Nós estamos acostumados muito com a Joana da série psicológica, que é um pouco mais densa, um pouco mais pesada, mas nesse livro é aquela conversa de atendimento fraterno, que chega um pouquinho e vai falando para a gente aquilo que talvez o nosso coração esteja sentindo necessidade. E numa mensagem que se chama O Trabalhador Espírita, por isso que eu perguntei quem não é espírita, porque vocês estão livres da bronca nessa parte, só para começar. Mas uma mensagem que se chama O Trabalhador Espírita, ela chama a nossa atenção desde o início para as motivações que trouxe cada um de nós para estas casas que nos acolhem de uma forma tão singular. Ela começa falando que muitos de nós chegamos dentro do ambiente da doutrina, com exceção dos casos daqueles que já praticamente nasceram dentro desse ambiente, mas nós chegamos aqui tomados pela dor, tomados às vezes pela dúvida, pela descrença, em busca de respostas para algumas questões que o mundo lá fora não consegue nos satisfazer de alguma forma. Vem trazer para a gente essa urgência que a gente sente de ter mais um pouco de amparo, mais um pouco de consolo. E ela fala que à medida que o ambiente das casas espíritas vai nos acolhendo, nós nos deixamos
tomar, ao mesmo tempo, por esses ecos do cristianismo redivivo, que vai respondendo às nossas dúvidas, às nossas carências, às nossas dores, que vai nos chamando a atenção para essas outras realidades, para a verdade da nossa existência, para as questões que dizem respeito à inexistência, vamos dizer assim, dessa morte enquanto fim, mostrando que é simplesmente o final de um corpo físico que terminou um ciclo de experimentação. E a partir do momento em que nós vamos absorvendo todos esses conhecimentos, isso vai entranhando de tal forma dentro de nós, que a dor do outro começa a nos tocar de forma diferente. À medida em que os ensinamentos do Pai, através dessa tradução que a doutrina nos traz, vai chegando aos nossos corações, nós começamos a enxergar a dificuldade, a limitação, a fraqueza do outro de uma forma um pouquinho menos dura. E aí ela fala que quando chega nesse ponto, é a hora em que costuma nascer o trabalhador espírita, que é aquela vontade que cresce dentro de cada um de nós, de dividir um pouco com quem está à nossa volta daquilo que nos aquece o coração, daquilo que de alguma forma nos traz um pouco mais de sentido para a vida. E o que é curioso é que o primeiro passo que ela coloca após esse nascimento do trabalhador espírita, ela fala que nós começamos a experienciar o espiritismo nas situações concretas do nosso dia a dia, a começar pelo grupo da família. É ela que disse, não fui eu, não. Que quando nós começamos a nos entender enquanto trabalhadores espíritas, nós começamos a aplicar dentro do nosso campo familiar esses conceitos, esses preceitos, apesar de sabermos que muitas vezes são relações difíceis, são relações dolorosas, mas que nós começamos a fazer isso porque a gente entende que é exatamente naquele núcleo que estão reunidas todas as pessoas necessárias para o meu sucesso nessa encarnação. Porque é através daqueles que me receberam e daqueles que estão dividindo comigo a minha experiência reencarnatória nessa fase de construção, em grande parte estarão sendo definidos as chances de erro ou de acerto daquilo que eu vier a enfrentar lá para frente. Parece um pouquinho difícil. E para deixar um pouquinho só mais difícil, a gente vai pegar um exemplo que está sendo narrado lá pelo Humberto de Campos. Porque às vezes a gente pode pensar assim, não, mas a minha família é complicada demais, tem que ser outra, porque não está dando certo essa situação, né? Ou então, igual eu já me peguei pensando algumas vezes, a gente podia nascer de novo, começar tudo do zero para ver se dessa vez fica mais fácil? Porque às vezes, quem sabe, né, a gente não escolhe um pouquinho diferente e a situação não vem um pouquinho mais leve. Ou então, ai meu Deus do céu, se eu soubesse que ia ser assim antes, eu não tinha feito isso, eu não tinha escolhido esse, ou eu não tinha escolhido aquela. Será? Será que não tinha? E aí, Humberto de Campos começa contando para a gente, lá no capítulo 2 do Boa Nova, uma história que é muito curiosa. Né? Nós temos a tendência de olhar esses grandes espíritos que passaram pela Terra, naquela época de Jesus, como sendo espíritos muito fora do nosso alcance. E ele humaniza, ele traz um pouquinho, grande parte deles para mais próximos de nós. E ele chega no momento falando que um dia, uma tarde qualquer, como tantas vezes nós fazemos em casa, Maria estava recebendo visitas. E ela estava recebendo visita de sua prima, junto com seu filho, um pouquinho mais velho do que Jesus, João, que depois seria o João Batista. E como nenhuma de nós que a mãe ou tia faz, uma acaba contando vantagem para a outra. Isabel começa, não, porque você precisa ver, porque João, ele já é muito sério para a idade dele, ele não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo. E aí Maria, pois é, mas Jesus também, então as duas estão trocando figurinhas. Eu sei que vocês adoram quando a gente começa a falar de vocês, mas a gente faz isso a vida inteira, tá? Você vai ficar com 50 anos, sua mãe vai contar suas histórias para todo mundo, faz parte disso. É bom, a gente gosta. E aí,
depois de Isabel falar bastante, todas as coisas que ela estava lembrando, né, de como que João já conseguia entender a questão da lei mosaica de uma forma um pouquinho diferente do que a maior parte das crianças faziam, Maria começou a falar de Jesus. E começou falando que Jesus, às vezes, para ela era um tipo de grande preocupação, mas de muita preocupação mesmo. Porque, por exemplo, uns meses aí para trás, nós ficamos a tarde inteira procurando por ele e fomos encontrá-lo na beira da estrada que ia lá, explicou mais ou menos a região, e ele estava conversando com 2 homens que são conhecidos por fazer um monte de coisa errada por aí afora. E o que era mais assustador é que ele estava do lado daqueles homens, pequeno perto deles, e a gente fica imaginando a cena, né? Um toquinho de gente, de mais ou menos, vamos pensar assim, uns 9, 10 anos de idade, pela história do jeito que conta, passando um sermão nos 2 do porquê que eles estavam agindo daquele jeito, que eles não podiam continuar naquele caminho, e os 2, sim senhor, não, está certo, é verdade. E ela falando que essas coisas aconteciam com muita frequência, de chegar num ponto que um dia ele tinha levado para dentro da sua casa um assaltante também conhecido da região e estava convidando, exortando a voltar para o caminho do bem. Mas o que estava preocupando mais ela é porque depois daquela situação da viagem que teve lá para Jerusalém, que Jesus acabou se atrasando e ficou um pouco mais no tempo do que deveria, e como nessas viagens as famílias viajavam sempre juntas, né? Os 2 demoraram, ela e José, a tomar consciência da ausência de Jesus, porque sabe aquilo de estar indo tio, primo, avó, parente, todo mundo junto, criança brincando, pode ser que esteja um outro lá atrás? Eles demoraram a se dar conta da ausência de Jesus por causa disso. Mas quando voltaram até o templo para encontrar com ele, ele ainda estava debatendo, dialogando com os doutores da lei, um deles virou para Maria e para José e falou que eles tinham que tomar muito cuidado com aquele menino. Porque ele dizia muitas coisas que eram muito sérias e que ele seria a causa de perdição de muitos em Israel. Imagina o susto que é para uma mãe saber que uma pessoa importante está falando, olha, seu filho pode ser um perigo para muita gente importante, toma cuidado com ele, no sentido de proteger a vida dele. E entendendo que às vezes é bom ficar por perto de quem está aparentemente provocando algum tipo de dificuldade, Maria chega até um parente que também trabalhava no templo e pede a ele, quem sabe se não arruma uma vaquinha aí para Jesus? Vocês já falaram que ele é inteligente, ele é esperto, ele aprende rápido. Sabe aquilo que a gente faz de tentar dar um jeitinho de conseguir uma vaga mais fácil no conservatório? Ou de facilitar para conseguir vaga numa escola boa? O que Maria estava fazendo era isso. Só que na hora que ela retorna para casa, e retornou feliz, porque ela tinha tido uma resposta positiva, né? De que traz sim, ele é inteligente, é um bom menino, traz ele para cá. Quando ela termina de conversar com José, tranquila, feliz, porque ia encaminhar o seu filho na vida, voltando para dentro de casa, ela encontra Jesus na porta, olhando para ela com aquela cara de eu sei o que você foi fazer. E a única coisa que ele fala, depois daquele tempo assim, deve ser uma coisa curiosa, né? Ela sabia o que ela tinha feito, sabia que Jesus sabia o que ela tinha feito, e ele não falava nada logo de cara. Mas aí ele vira para ela e só pergunta assim, mãe, acaso eu não tenho te dado provas da minha convivência com o Pai? Vamos traduzir? A senhora ainda não entendeu a minha missão, não? A senhora ainda não entendeu o que eu vim aqui fazer? É claro que Maria sabia, mas quem sabe ela não podia facilitar um pouquinho as coisas? E a resposta dela é linda, porque ela só fala assim, meu filho, eu tenho cuidado por ti. É a preocupação, o coração de mãe, como a gente faz tantas vezes. Quando ela responde dessa forma, Jesus fala com ela que sabia do quanto que era importante e do quanto que era do agrado do Pai, que as pessoas passassem pelo melhor tipo de formação. E já que era tão importante, tanto para ela quanto para o Pai Celestial, ele ia buscar a melhor escola para a sua formação. E diz Maria para Isabel que naquela mesma tarde ele procurou José em sua carpintaria e pediu por 1.000
humildemente, Jesus pedindo humildemente, para aceitá-lo como aprendiz em sua oficina de carpinteiro. E Humberto de Campos fala que Maria queria levar Jesus para o templo, que é o local onde normalmente se encontram as orações, onde se encontram os cânticos, porque naquela época o padrão era esse, né? E ele termina explicando que, ao contrário, Jesus trouxe o templo para o seu lar, porque ele inundou de alegria, ele inundou de boas energias, de boas vibrações, inundou de amor aquele ambiente que ele escolheu para que fosse feito seu realizado. E aí, a gente volta um pouquinho para Joana de Ângeles, porque no mesmo livro, Liberta-te do Mal, ela fala num determinado capítulo sobre os filhos da nova era, sobre as crianças da nova era. E ela vai chamar a atenção tanto para esse nível de inteligência quase que fora do comum que a gente comenta hoje, né? Porque é muito, a gente ouve com frequência, por exemplo, eu escutei isso várias vezes da minha mãe, das minhas avós. Nossa, que esses meninos de hoje são muito espertos, porque eles já nascem até com o olho aberto. Antigamente demorava às vezes 1 ou 2 semanas para poder abrir o olho, né? A mim, então, era muito engraçado, porque a minha mãe falou na maternidade que se ela abrisse a boca e falasse alguma coisa, ela saía correndo, porque ela não olhava, ela ficava vigiando o que estava acontecendo em volta. E um dia, se ela ouvir essas coisas, ela vai ficar com raiva. Sabe aquilo que a gente fala às vezes, de que com criança pequena, e desculpa a comparação, parece feia, mas é para ter ideia, e com cachorro você tem que manter o foco e a visão, que é para ele notar quem é que manda. Eu tinha que ficar me policiando para eu não desviar, porque a vontade que eu tinha era de desviar porque eu me sentia observada. São esses da nova era que estão chegando. Eles quase que nos intimidam por causa da certeza que eles já trazem daquilo que eles são. Isso daí acontece em várias instâncias, o que não significa que eles não precisam do nosso amparo, muito pelo contrário. A Joana fala que a característica dessa época que nós estamos vivendo, e isso daí é mencionado de forma muito clara na segunda parte do Obras Póstumas, quando o Espírito de Verdade passa, a mensagem que só foi publicada póstumamente, né, do Kardec, mas ele vai falar sobre os novos tempos. E ele fala que a marca característica desses tempos finais, desse período de transição, seria o aumento quase que absurdo dos níveis de depressão e de suicídio. E nós estamos vendo isso acontecer, inclusive com as crianças. E lá ele já mencionava isso, porque ele chega a falar que entre os jovens isso assumiria proporções absurdas, gigantescas. É muito comum ouvirmos as pessoas discutirem e falando sobre a educação das crianças, como que aumentou o índice, por exemplo, de transtornos de atenção, que são os famosos TDAH, TDAH, essas coisas assim, e como que é necessário com muita frequência hoje que sejam dadas medicações para auxiliar a criança a ter uma tranquilizada, uma calma para poder desenvolver as suas próprias funções, as suas atividades. E aí, muitos psicólogos têm chamado a atenção ultimamente para o risco que é algumas medicações que são utilizadas, porque induzem psiquicamente a criança a um certo nível de comportamento, que quando chegar na adolescência ela vai sentir falta desse componente químico. E aí seria muito fácil, e psicólogos espíritas têm trazido essa questão, seria muito fácil migrar da medicação regular para drogas que vão produzir o mesmo efeito lá na frente. E, por incrível que pareça, a Joana de Ângeles fala desses casos e ela sugere que, ao invés de pensarmos na medicação, que façamos um exercício consciente de utilizarmos o medicamento amor. Porque ela diz que boa parte dessas crianças que chegam nesses quadros são espíritos que são ainda muito inseguros com tudo aquilo que eles vão ter que enfrentar. Na nossa época, isso daí tinha o nome de criança levada. Só que muitas vezes nós vemos hoje pessoas que, pelas dificuldades que a vida vão apresentando, têm uma dificuldade de lidar com essas fragilidades, e aí é mais fácil tratar com remédio do que eu me dispor a abrir um espaço na minha existência
para ajudar de alguma forma a pacificar aquele coração que foi colocado sob a minha responsabilidade. Entendeu o retorno da Joana lá no Trabalhador Espírita? Se eu sei que o Espiritismo é o Consolador prometido, se eu acredito nisso, se eu acredito na condição e na capacidade que ele tem de pacificar o meu íntimo, de trazer para a minha existência uma estrutura concreta, tranquilizadora, pacificadora e produtiva de vida, por que será que nós temos tantas dificuldades em trazer isso para a realidade da minha família, para a realidade dos meus filhos, do meu marido, da minha esposa e assim por diante? Porque é muito fácil eu chegar na casa espírita e fazer um trabalho de evangelização da criança. Muito fácil porque nós entendemos muitas vezes ainda de que é só deixar um trabalhinho para elas que está tudo certo. E é bom que não atrapalhe os pais enquanto eles estão na reunião. É muito fácil eu me dispor a fazer um trabalho de atendimento fraterno. Porque eu vou chegar na casa espírita, vou doar o meu ouvido e a minha atenção, normalmente por um espaço máximo de 1 hora e meia, dependendo dos plantões, mas eu não levo aquilo para minha casa. Eu não levo problemas junto comigo. É muito fácil eu ser voluntário do passe, porque é um período curto onde eu vou me dispor a doar energias para alguém. Com que frequência que eu tenho doado energias para as pessoas que vivem comigo dentro das mesmas paredes? Com que frequência eu tenho abraçado, envolvido amorosamente aqueles que compartilham comigo dessa experiência física? Só que quando a gente fala de envolvido amorosamente, não tem que ser aquela coisa que os meninos hoje em dia falam, gente, mimimi, não é nada disso assim não. É um olhar com amor. Porque a gente sabe quando a pessoa está olhando com amor para a gente ou não. A gente sabe quando a pessoa está impaciente, querendo se ver livre da gente. E criança é ótimo para saber quando você está respondendo de qualquer jeito, só para poder voltar mais rápido para o celular ou para o programa de TV. Eles são ótimos para isso. E olha que eu aprendi isso não foi nem com a minha filha, foi com a minha sobrinha. Quando ela tinha uns 7, 8 anos mais ou menos, eu correndo dentro de casa, isso já tem uns 13 anos quase, estendendo roupa, não era nada de futilidade. Ela me fazendo uma pergunta e eu estendendo roupa. Do nada ela me vira assim, ô tia Rosa, pode vir aqui? Assim, o que foi? Você pode me dizer por que você está conversando comigo sem olhar na minha cara? Aí você leva aquele susto, aquele choque, porque a gente acha que está dando atenção para a criança, né? A criança está entendendo. Não está entendendo. Não está entendendo. A gente não gosta de fazer isso com a gente. A gente não gosta quando a gente chega numa repartição pública e a pessoa está atendendo a gente com aquela coisa sem nem tirar o olho do papel. Como a gente também não gosta de chegar no consultório médico e saber que o médico está só anotando as coisas sem nem encostar a mão na gente. Por que então que a gente vai condenar aqueles que estão do nosso lado, ou até mesmo nos condenar a situações de isolamento? Porque às vezes a gente está tão irritado com aquele filho que já está na adolescência, que está só dando trabalho, ou com aquele marido que não entende a gente, ou a esposa que está sempre reclamando, que a gente não se permite a chance de estar bem com o outro. A gente acaba agindo armado para as situações. E é tão curioso que aí, quando às vezes a gente se dispõe a agir de forma diferente, a primeira reação que tem é estranhamento. O que está acontecendo? O que tem de errado? Por que você está fazendo assim comigo? Até virar normal, demora. Mas aquece o coração de um jeito que vocês não têm noção. O Humberto de Campos fala que quando, e é legal completar, né, mensagens de lugares diferentes, porque no final do Boa Nova, o último capítulo fala sobre a história de Maria, mas no Roteiro de Jesus, que é uma compilação de textos que foi feito por um trabalhador do Rio de Janeiro, Gerson Simões, ele pegou todas as mensagens que ele tinha encontrado nos livros do Humberto de Campos, mas que contavam casos de Jesus, e reuniu nesse livro. Então, na primeira parte fala da infância e formação de Jesus, na segunda parte, os primeiros anos, os anos do apostolado, na terceira parte já é quase que a despedida, e ele vai compilando. Então poupa para a gente o trabalho de ficar garimpando de um lugar no outro.
E é interessante porque o Humberto de Campos fala, no Boa Nova, que naquele momento, na frente da cruz, Maria era o próprio símbolo máximo da dor humana. A gente já quase morre quando o filho da gente adoece e vai para o hospital. Quando a gente sabe que ele pegou chuva quando não devia ter pego e a gente deixou e ele está lá naquela situação. Agora imagina o que é você saber que a criatura que não tem motivo nenhum para estar passando por problema nenhum está sendo crucificado na sua frente e é o pior tipo de punição que existia naquela época no Império Romano. E o que eu acho que é legal juntar as duas coisas é porque aí no roteiro de Jesus ele vai falar outra parte que emenda com esse atozinho aí, que é esse período da prisão e da perseguição. Porque ele diz, lembra, e no trecho anterior do outro livro ele fala que Maria estava na sua casa, aliás, na sua casa não, desculpa, na casa de Maria Marcos, que é o lugar onde geralmente ela se hospedava quando ela estava em Jerusalém, quando João chega com a notícia de que Jesus tinha sido levado pelos soldados. Naquele momento, ela escuta, pede a ele para trazer mais notícias, mas volta para dentro do seu aposento e, em oração, entrega a Deus aquele momento que ela estava vivendo. Confia em Deus. Porque, no pensamento dela, né, ele não era o embaixador da voz divina? Ele não veio trazer as mensagens que Deus queria que se trouxesse? Então não tinha ninguém mais apropriado para ajudá-la naquele momento com a figura de Deus. Ela permanece em oração, tentando aquietar o coração, quando alguns minutos mais tarde, João retorna falando que Jesus tinha sido preso e que tinha sido encaminhado para o quartel lá onde os soldados ficavam. Maria começa a pensar em para que ela poderia interceder. Só que ela era tão pobre e era mulher. Ela ia pedir diante de quem? Naquela sociedade, naquela época, onde os homens não podiam nem dirigir a palavra publicamente à mulher na rua, porque a cultura, a religião do período não permitia. Ela faz então a opção de seguir de longe para ver o que estava acontecendo. Mas a cada momento ela dirigia novamente o pensamento a Deus, porque eu sei que o Senhor vai retirar o meu filho, o seu filho, dessa situação. Ela, na mesma expectativa, vê Jesus sendo levado para Pilatos e vê Pilatos lavando as mãos. Mas quando ele é devolvido de novo para Herodes, já dessa vez com coroa de espinhos, com o manto, algo de tanto deboche, de tanto sarcasmo, de tanta ironia, vem na cabeça dela aquela cena de Abraão lá no Antigo Testamento, que Deus tinha pedido que ele sacrificasse o próprio filho, mas que no momento final ele tinha tirado a criança, tinha voltado atrás porque ele estava querendo testar a fé. E no seu coração ela começou a pensar, vai ser a mesma coisa, então eu posso continuar confiando. Ela segue Jesus por aquele todo o percurso até o Gólgota, até o Monte da Caveira, e em lágrimas ela escuta, quase sem ouvir direito, Jesus entregando-a para João e João recebendo-a como mãe, quando Jesus pede que um se torne, essa família do outro. Maria não consegue entender muito bem o que está acontecendo com a sua própria existência, porque foram tantas situações doces e maravilhosas que ela tinha vivido junto com seu filho, foram tantos momentos que ela tinha presenciado, onde a misericórdia divina tinha atuado de tal forma em todos aqueles que ela convivia. Quantas curas não tinham acontecido, quantos milagres aparentes não tinham salvado a vida de tantos. Cegos que começaram a enxergar, coxos que andaram, surdos que ouviram, sem contar a multidão daqueles atormentados intimamente, porque depressão não é problema de hoje, obsessão não começou a existir com a codificação do Doutrina Espírita. Aqueles doentes da alma que tinham encontrado consolo e amparo na presença física de Jesus. E sabe por que eu falo presença física? Porque todos
esses principais, esses grandes, né, que escrevem sobre Cristo, falam que era impossível resistir ao magnetismo da sua figura, né, nem da sua voz. Porque só o olhar dele era capaz de atrair todos aqueles que estavam ao seu volta. Ah, Rogério, mas tem pessoas que não seguiram, não. Claro, né, gente? Sempre tem os teimosos de um lado e de outro. Isso daí não tem como ser diferente. Mas todos se deixavam tocar de alguma forma por aquela presença. Quando Maria vê aquele soldado enfiando a lança no peito de Jesus, ela se lembra daquele momento quando o anjo tinha aparecido para ela lá atrás e tinha anunciado para ela que ela receberia o Messias. E intimamente, naquele fragmento de segundo, ela entende que em várias situações Jesus tinha deixado bem claro que o reino dele não era desse mundo. Ela entende que ele tinha dado mostras em vários momentos do quanto que essa matéria é frágil. E aí ela novamente se dirige para o Senhor dentro do seu coração. Faça-se na serva a tua vontade. E não deve ter sido fácil, não. Porque não foi uma frase dita calmamente, satisfatoriamente. É a certeza da dor, mas é aquela dor que tem resposta, que tem continuidade e que tem um caminho a ser seguido. Porque dentro da estrutura da época, Maria estava já viúva há algum tempo, ela não tinha um grande peso dentro da sociedade, ela não tinha muita voz. Ela volta para viver junto com os parentes, até que alguns meses depois João a procura em Nazaré e convida para morar com ele numa casinha que ele tinha arrumado, porque já tinha algum tempo que ele tinha assumido as tarefas da igreja de Éfeso. E um nobre romano que tinha sido curado de uma doença lá muito séria, doou para ele uma casinha que ficava longe, um pouquinho afastado da cidade. E a gente imagina, né, a felicidade dela de ver alguém próximo do seu filho, entrando em contato com ela de novo. Sabe aquilo quando a gente está ainda muito doído de saudade de alguém e a gente recebe a visita de alguém que também conviveu com aquela pessoa e vem dividir um pouquinho com a gente? Daquela, não é nem dividir a saudade, mas o conversar sobre aquece o coração da gente. Aquece o coração. E João ainda, muito amoroso, né? Tanto é que ele era conhecido como discípulo mais amado, e mais amado porque era aquele mais sincero da entrega. Ele trazia ainda esse ardor da juventude, que não pensa duas vezes, que não fica cheio de não me toques, que se doa, que se dá às pessoas que estão à sua volta. João ainda vira para ela falando que ela ia gostar muito de lá, porque do alto da casinha ainda dava para avistar o mar, então a paisagem é muito bonita. Maria não pensa duas vezes. Faz a sua caixinha, vai junto com João. E como já era de se esperar, a notícia de que a mãe de Jesus estava morando lá perto foi igual rachinho de pólvora. Em poucos dias já começaram a vir procissões de pessoas, procissões assim falando, né? Mas um cortejo de pessoas querendo conhecer aquela que tinha dado a vida ao Cristo. Querendo conhecer aquela que tinha conhecido ele desde a infância. Até Paulo de Tarso fez isso. Sem se identificar, foi até ela para saber mais notícias, para conhecer um pouquinho mais daquelas conversinhas de cozinha, aquela conversinha de você poder contar as coisas que aconteceu, do rememorar da saudade. E Maria, para cada um daqueles que chegavam, tinha uma palavra de amparo, de amor, de consolo. Inclusive ficou muito conhecida a fala dela, né? Porque sempre que um chegava falando de uma dor, de uma tristeza, de uma decepção, de uma mágoa, ela repetia para quase todos, mas não era um repetir mecânico, não, era um repetir sincero. Ah, meu filho, isso também passa. Porque ela sabia que a realidade dela era outra. E é interessante pensar nessa fase da vida, porque ela tinha todos os motivos, se a gente for pensar assim. E quem já atravessou a experiência de ter perdido fisicamente alguém muito amado,
sabe que é muito fácil ceder à tentação de enfiar a cabecinha dentro de um buraco e ficar lá escondido até que o tempo passe e a gente esqueça que aquilo aconteceu. A vontade que dá muitas vezes é essa. E dizem que quem perde um filho é isso elevado ao extremo. Ela podia muito bem ter se escondido, ter se negado. Ela podia ter resolvido simplesmente viver uma vida contemplativa, como a gente diz hoje, sonhando com o retorno do seu filho, sonhando com o dia que a morte ia tirá-la desse mundo para levá-la junto dele, que são coisas que a gente escuta com muita frequência. Mas ela fez o exercício contrário. Ela fez o exercício de imitar ou de seguir o exemplo que seu filho tinha deixado. Que era o mesmo exemplo dos apóstolos, dos discípulos que conviveram com ele. João fazia isso diariamente. Maria optou por acolher amorosamente, maternalmente, todos aqueles filhos do caminho que acorriam até ela porque não tinham outro regaço de mãe, porque não tinham outro amparo que pudesse ser dado. Essa tradição que nós temos até hoje de falar dela como Mãe Santíssima começou lá naquela época. Porque um dia, um quase que mendigo, muito estupiado, já doente, maltratado pela vida, depois de ter sido acolhido por ela, amorosamente agradece, falando que ela era a mãe do nosso Salvador e que era também a nossa Mãe Santíssima. E aí começou a tradição. Aí voltamos para a nossa família, para o nosso espaço. Todas essas questões que a doutrina nos trouxe até hoje, que servem de consolo, que servem de norte para a nossa existência, a gente está usando isso dentro dos nossos lares com que frequência? E me preocupa muito, e é um exercício que eu tenho tentado fazer, porque nós pensamos e falamos com frequência em educação dos filhos e evangelização dos filhos. E nessa doação que nós temos que ter de tolerância, de paciência para a educação dos filhos. E daqueles companheiros que estão dividindo o fardo junto com a gente. Como está o nosso nível de tolerância para com a limitação daqueles que estão caminhando com a gente da mesma forma? Porque não é porque virou adulto que automaticamente deixou de sentir necessidade de afeto. Nós o deixamos. Nós o deixamos. Mas entendemos que muitas vezes no tumulto, no burburinho do dia a dia, às vezes fica difícil a gente olhar para o outro. Às vezes fica um pouquinho difícil. Só que é no exercício do olhar para o outro que muitas vezes nós conseguimos chamar a atenção para que o outro também olhe para nós. É no exercício de se doar ao outro, e esse outro aqui nós vamos entender como seja quem for. Nosso pai, nossa mãe, nosso marido, nossa esposa, os irmãos, os sobrinhos, os netos. Porque muitas vezes fazemos automaticamente aquilo que entendemos como ser obrigação, porque eu tenho a obrigação de cuidar da vida do fulano de tal. E sem querer transformamos a vida daquela criatura no inferninho básico. Quantas vezes não vemos filhos cuidando dos pais com uma frequência bonita de ver, mas com uma falta de carinho e de amor que dói muito mais no coração do que talvez um abandono claro e concreto. Porque se hoje em dia estamos tendo uma carência tão grande de contato humano, apesar de que é difícil quando estamos no meio do tumulto e da dor a gente lembrar de pedir socorro, porque tem hora que fica muito pesado até para isso, às vezes a gente tem que pelo menos fazer esforço de estender a mão. Pelo menos fazer esforço. Para facilitar essas existências todas, que estão aqui para ser felizes. Nós estamos aqui para isso. Maria, um dia, depois de ter atendido o último que estava chegando lá, que tinha que procurar amparo, que tinha que procurar consolo, tanto material quanto espiritual, estava já se recolhendo para sua casa quando ela vê o último peregrino subindo o caminho da estradinha.
A cena deve ter sido lindíssima, dá vontade da gente ter assim um filme ou uma dessas máquinas que eles falam que existem do lado de lá para resgatar, né, a história como ela tinha acontecido. Mas o verbo de Campos fala que esse último peregrino estava subindo o caminho e nós temos assim um comportamento muito parecido, né? Depois de termos atendido a última pessoa na casa espírita, ou depois de termos cuidado de tudo da nossa casa, se chega alguém pedindo alguma coisa, nós somos o perfeito exemplo de boa vontade para atender o tempo inteiro, sem problema nenhum, sem dificuldade nenhuma, porque a gente já aprendeu o que Maria fez. Ela vê o último subindo, se põe à disposição da mesma forma. Mas ela começa a achar curioso, porque aquele homem, ao contrário de todos os outros, não chegou pedindo nada, muito pelo contrário. O cumprimento de início para ela, logo de cara, foi: oi, minha mãe, eu vim aqui hoje te fazer companhia. Todos iam para pedir. Ela senta junto com ele e aquele homem começa a falar com ela das belezas do céu, das belezas da outra vida, desse reino de Deus. Começa a falar da grandeza que é a criação divina. Começa a apaziguar e a alimentar de tal forma aquele coração, que Maria começa a perguntar e vai tentando buscar assim, no fundo da memória, aonde que ela já tinha ouvido antes aquela inflexão de voz, aonde que ela já tinha sentido antes aquela vibração que ela estava sentindo naquela criatura. Depois de muita conversa e de muitas tentativas de lembrança, o homem se levanta, ela levanta junto com ele, e na hora quase que como se fosse da despedida, ela pega nas mãos dele e vê as marcas. Instintivamente, no desespero da mãe, está vendo o filho na frente de novo, sem entender muito bem o que está acontecendo, ela busca o peito de Jesus e vê novamente também a cicatriz. Ela faz o exercício de se lançar aos pés dele. Jesus segura pelas mãos, ele se ajoelha. O governador do planeta se ajoelha diante de Maria e fala com ela que era da vontade do seu Pai, que no seu reino ela fosse rainha dos anjos. Pouco tempo depois chega na cidade de Éfeso a notícia para João de que Maria não estava passando muito bem e que eles estavam com muito medo de que ela estivesse já se despedindo. E realmente naquela noite ela começa a ir embora. Mas vamos seguir daí para frente. E sabemos que muitas vezes a nossa provação ou expiação enquanto aqui na Terra talvez seja o da valorização dos afetos que negamos lá para trás. Por isso às vezes nos sentimos tão sozinhos. Mas será que estamos plantando o suficiente para termos, na nossa despedida, pessoas olhando com tanto amor e com tanto carinho para cada um de nós? Maria teve a bênção de ver Jesus novamente, quase que fisicamente à sua frente, mas recebendo-a no coroamento da sua experiência encarnatória. Como será quando a gente for? Quantos será que vão lembrar da gente com saudade? Quantos serão aqueles que virão nos agradecer por tudo aquilo que doamos? E aí, nós vamos encerrar pedindo a ajuda de um irmão nosso, mas em outra feição. Porque o Divaldo Franco e o César Braga Said fizeram uma compilação de vários textos e pesquisas históricas também e escreveram esse livro, Francisco Sol de Assis. Quem tem um pouco de simpatia pela figura, procura. Até porque eles intercalaram com algumas mensagens psicografadas pela Joana de Ângeles, que a gente sabe que conviveu com Francisco de Assis na época como uma das irmãs claristas. E numa das mensagens, que está aqui no capítulo 5, vocês vão me perdoar, mas a gente vai ler alguns trechos, o título dado, e é uma psicografia feita pela Joana no dia 27 de maio de 2001, e foi psicografado na cidade de Assis, na Itália, quando o Divaldo estava fazendo mais uma viagem para lá. O texto chama Irmão da Natureza, falando a São Francisco de Assis.
e ela vai rememorar a realidade que Francisco de Assis encontrou na época em que estava aqui, reencarnado como Francisco, na Europa, por volta do século XIII. Enquanto a sociedade se explorava nas guerras cruentas de dominação de povos e vidas, sentiste a necessidade de lutar pela pátria, evitando o abuso daqueles que se consideravam com o direito de escravizar os seus irmãos. Não compreendendo a luta que deverias travar, pensaste que as glórias antevistas em sonho referiam seus tesouros terrestres, e para melhor compreenderes o amor do Cristo, marchaste para a defesa dos fracos, pensando em servir a Deus e ao país. Nós temos empreendido já há algum tempo muitas lutas pelos direitos, pela justiça, mas muitas vezes provocando dores em pessoas que são muito caras ao nosso coração. Muitas vezes cortando laços que deveriam ser alimentados e construídos. Nós vimos nesses últimos anos aí a quantidade de brigas que teve por discordâncias de variadas formas. Nascido para a paz, jamais poderias combater com armas destruidoras, e por isso tombaste prisioneiro dos hábeis verdugos que te encarceraram e te fizeram sofrer. Humilhado e enfermo, retornaste ao lar, quando foste visitado pelo amigo amor, que te convocou para a diferente luta, cujas armas seriam a mansidão, a renúncia, o sacrifício. Eras jovem e sonhador, trovador das noites estreladas e amigo da ilusão. No entanto, possuías uma tristeza invencível que nada conseguia diminuir. Dissimulavas a melancolia com a jovialidade, mas sabias que a tua vida não te pertencia, embora não entendesses a solidão interior que te macerava, preparando-te para a soledade entre todos pelo resto da tua existência. Mas quando ouviste o chamado do cantor da misericórdia, todo o teu ser tremeu de emoção e perdeste o interesse pela existência convencional. Começaste o despojamento liberando-te das coisas para poderes liberar-te de ti mesmo, a fim de te entregares a Ele por inteiro. Os teus não te compreenderam, mas os leprosos de língua todo te receberam as doações de pão, de paz, de carinho, com lágrimas que os olhos da alma vertiam em abundância, na decomposição em que se consumiam. Mais tarde, outros solitários vieram unir-te à tua soledade, a fim de formarem um rebanho submisso ao cajado do pastor. Quando menos esperaste, havia multidões que se comprimiam para ouvir as tuas canções de esperança e caridade, tocadas pela tua presença e dos teus cancioneiros, tanto desprotegidos como tu mesmo, no entanto, amparados pelo sublime cantor. Todas as vezes em que nós nos dispomos desinteressadamente a fazer alguma coisa por qualquer um que está à nossa volta, todos aqueles da espiritualidade que endossam os nossos bons propósitos, que torcem pela nossa caminhada no sucesso, que ficam do lado de lá esperando ansiosamente para que a gente caminhe com mais rapidez, se postam ao nosso lado, nos ajudando em todas as dificuldades que aparecem. Irmão Francisco, canta outra vez para nós o teu poema de amor nestes calamitosos dias que vivemos. As noites da terra já não são ricas de canções, mas de expectativas dolorosas. Os grupos juvenis raramente se reúnem para o sorrir ou para os folguedos inocentes, e sim para a embriaguez alcoólica ou o envenenamento por drogas alucinantes. O enamoramento que procede à união dos corpos foi sucedido pela volúpia do sexo em desalinho e a posterior dilaceração dos sentimentos em face do abandono e das suas consequências perversas. O relacionamento fraternal tem sido transformado em gangues violentas que se arremetem umas contra as outras em fúria desconhecida. A literatura gentil e cavalheiresca cede lugar à pornografia desabrida e às narrações de funestos acontecimentos. A música romântica transformou-se em vulcão de ruídos metálicos que induzem a loucura e a bestialidade.
A poesia perdeu a inocência e a beleza, passando das arremetidas de palavras sem nexo ou construções de palavras sem ritmo, sem rima, sem mensagem. É certo que ainda permanecem em alguns grupos o sentimento de amor, de fraternidade, de beleza e de harmonia, afirmando que nem tudo está perdido na grande noite adornada de ciência e de tecnologia, na qual as almas estorcegam sob os camartelos do sofrimento. Ela está falando isso aqui há 18 anos atrás. E nunca foi tão atual a fala dela. Nós estamos cada vez mais imersos nesse mundo que ela está citando aqui. E o que é mais interessante é que estamos hoje tão dependentes de ciência e de tecnologia que não conseguimos, é um vício mesmo, né? Não conseguimos enxergar que aquilo de que mais temos necessidade, que é o afeto, que é o contato físico, que é essa sensação de acolhimento, o celular, o tablet, o computador não vão dar. Mas continuamos buscando nele aquilo que não temos coragem de doar na nossa convivência diária. Está terminando. Volta novamente à terra, trovador de Deus, para que tua pobreza inunde de poder todos aqueles que acreditam na força de não ter nada, nas infinitas possibilidades da não violência e no infinito amor do Pai. Irmão Francisco, o teu irmão lobo transformou-se no monstro devastador de drogas que consome a juventude em especial e a outros indivíduos em particular. As lutas de cidades umas contra as outras ainda continuam, e agora mais graves na violência urbana. A poluição química da atmosfera que ameaça a Terra, filha daquela de natureza mental e moral, lentamente destrói a irmã natureza que tanto amas. Homens dominadores e perversos ameaçam-se ainda através da política escravizadora das moedas que subjugam os povos que não têm voz no conceito das nações poderosas. As vozes que proclamam a paz estão muito comprometidas com a guerra. O mundo de hoje aguarda o retorno da tua canção, pobrezinho de Deus, porque ela impregna as vidas com ternura, amor e paz. Iremos fazer um grande silêncio interior, preparar os caminhos e aguardar que tu chegues, simples e nobre como o lírio do campo, bom e doce como o mel silvestre, amigo e irmão como o sol, para que tua voz nos reconduza de volta ao rebanho que te segue e levas ao irmão liberdade que é Jesus. Numa palestra que eu ouvi alguns dias atrás, onde estava sendo questionado o papel do Espiritismo nesse período de transição do mundo, nesse período de transição da humanidade, o Dr. Haroldo Dutra Dias lá de Belo Horizonte, de uma forma muito lúcida, falou que não somos nós, espíritas, que vamos fazer a transição, porque às vezes a gente fica com essa ilusão, achando que a nossa doutrina é tão grandiosa que aquilo que nós fazemos, que nós escolhemos, vai promover a mudança integral do mundo. Para começo de conversa, se não mudarmos isso na nossa vivência cotidiana, não vai mudar muito. Mas ele continua falando e lembrando a última parte da Gênesis, que a transição se dará, porque é isso que está escrito lá, pelo reencarne em massa de espíritos mais evoluídos do que nós, que vão moralizar o mundo, e ao mesmo tempo por esse expurgo que está acontecendo já, e que já vem acontecendo há bastante tempo, de alguns espíritos que, por não conseguirem acompanhar o desenvolvimento do planeta, não poderão permanecer aqui. E aí ele completou de uma forma brilhante, falando que o papel de nós espíritas é daqueles que estão segurando a tocha para manter a iluminação em torno enquanto esse dia glorioso não chega. Aonde estamos segurando essa tocha? É o que gostaríamos de deixar para reflexão. Divaldo Pereira Franco, num livro chamado Florilégios Espirituais, psicografado por Francisco de Monte Alverne, traz uma mensagem desse espírito, onde ele vai falar que os grandes espíritos que promoveram grandes maravilhas na história da humanidade só conseguiram fazer porque tinham se deixado incendiar de tal forma pelo fogo do amor que se transformaram em faróis,
a guiar todos aqueles à sua volta. Cada um de nós traz uma luzinha que foi colocada principalmente pela presença e pela certeza do Cristo e que tem sido alimentada por essa doutrina que todos nós abraçamos. Resta saber aonde estamos escolhendo iluminar. Porque se começarmos pelo espaço pequeno da nossa família, do nosso lar, isso daí vai começar com uma reação em cadeia a continuar iluminando o mundo. Porque aí teremos experimentado de forma real, fiel, concreta, no nosso círculo de ação imediato, aquilo que desejamos que a doutrina faça para os outros lá fora. Pelo menos é isso que a gente espera. Muito obrigada pela